Retomando, então, os trabalhos da manhã do dia 21 de janeiro de 2021, nós vamos dar início ao julgamento dos processos da tarde, adiantando os processos da tarde, nesse restinho de tempo que a gente tem na manhã do dia 21, tá? Eu vou direto ao item 137 da pauta, da minha relatoria, inclusive, recorrente Caminho d'Água Artesanatos. Por gentileza, abram o arquivo. Caminho d'Água Comércio de Artesanatos Limitada ME. Posso começar? Bom, trata o presente processo de impugnação à exclusão da recorrente do Simples Nacional, formalizada pelo ato declaratório executivo de folhas 10, editado pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Tendo em vista a verificação por parte da autoridade administrativa de que a contribuinte detinha débitos com exigibilidade não suspensa nos termos do artigo 17, inciso 5º, da Lei Complementar 123/2006. No caso, foram identificados os seguintes débitos que eu coloco aí nessa relação, nesse quadrinho aí, tá? Cientificado de sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade, onde argue que, mesmo entregando em atraso as guias de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social, a GFIP, acima arroladas, assim o fizeram antes de instaurado qualquer procedimento fiscal, com que se valeria das benesses da espontaneidade regulada no artigo 138 do Código Tributário Nacional e o artigo 472 da Instituição Normativa da Receita Federal, número 971 de 2009. Essa manifestação de conformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto, de julgamento de Ribeirão Preto, que editou o Acórdão 1487-360, cuja ementa eu reproduzo abaixo. O resultado desse julgamento foi pelo não provimento da manifestação de inconformidade. Não se conformando com a decisão retro, a recorrente apresentou o recurso voluntário de folha 73 e 77, através do qual alega, em apertadíssima síntese, e aí eu peço a atenção de vocês para as alegações da parte. Primeiro, aduz que a Receita Federal aplica multas de forma predatória e intuito meramente arrecadatório. Isso em um ambiente, abro aspas, de uma economia já combalida por tantos desvios, roubos de dinheiro público, propinas para julgamentos tendenciosos dentro da própria Receita Federal, no caso o CARF, já amplamente noticiado pela mídia, pagamentos de agentes públicos para a criação de legislação direcionada e favorável a determinado setor, e de forma tão assintosa aplica penalidades, neste caso específico, meramente punitiva, fecho aspas. Coleciona excertos de notícias supostamente publicadas na imprensa a respeito de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para anistiar as exigências de multas por atraso na entrega das GFIPs. 2. Calcado no teor de tais notícias, entre aspas, clama pelo, e aí abro aspas de novo, bom senso dos senhores julgadores e requer que seja tomada decisão razoável e definitiva pelo cancelamento e consequente exclusão de tais débitos, visto que as obrigações principais, pagamento do imposto devido, foram cumpridas tempestivamente, como sempre deverá ser. Esse é o relatório. O recurso se limitou a isso aí, tá? Bom, o recurso é tempestivo, entretanto, não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele não tomo conhecimento, e a seguir elenco as razões para o seu não conhecimento. Como vimos no relatório, a recorrente não se conformou com o indeferimento de sua manifestação de conformidade ao ADE de exclusão do Instituto Nacional. A exclusão foi motivada pela existência de débito com exigibilidade não suspensa, no caso, diversas multas por atraso na entrega da GFIP. Ocorre, porém, que o recurso voluntário não tem condições sequer de ser conhecido. No relatório fizemos um breve apanhado do teor da petição apresentada, que na realidade não contém qualquer razão de fato ou de direito que se contrapõe ao decidido pela DRJ Ribeirão Preto, conforme o acordo editado por aquela unidade, julgadora e constante de folhas 63 e 67. O recurso voluntário apresentado em termos tais não deve ser acolhido, pois não cumpre os requisitos legais veiculados pelo artigo 16, inciso 3º, decreto 70.235/72, que eu reproduzo abaixo. Novamente, cumpre dizer que o recurso voluntário não trouxe qualquer razão de fato ou de direito. Bem assim,
não trouxe pontos de discordância ou provas em relação ao decidido na instância ACOR, sendo absolutamente neto. O não acolhimento de recursos genéricos apresentados nos termos acima descritos tem sido referendado por este CARF conforme os seguintes julgados, reproduzidos na parte que nos interessa, e eu reproduzo diversos julgados nesse sentido. Tá? Para, ao final, concluir pelo não conhecimento do recurso, e esse é o meu voto. Alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Acompanho, relator. Doutor André. Também acompanho. Então, temos por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator, ok? Item 138, conselheiro Daniel Roger, Autocenter. Bom, deixa eu só abrir aqui, presidente. Bom, é um recurso quanto um ato de exclusão, tá? Eu vou resumir aqui, eu acho que o Camerano vai gostar bastante aí da situação desse pobre coitado aqui. Mas basicamente é o seguinte, ele é um lava-jato, tá? Ele recebeu uma reclamação trabalhista de um funcionário de lá, não registrado em GFIP, que inclusive o proprietário alega que era filho de um amigo que ajudava a ganhar um dinheiro no lava-jato, etc. Para resolver o problema da reclamação trabalhista, ele fez um acordo para pagamento de uma indenização de R$ 3.500, pagou tudo, e também um TAC perante o MPT. Achando que teria resolvido o seu problema, o MPT oficia a Receita Federal para a exclusão do Simples, por reincidência de falta de registro de funcionário. Tá? Lembrando que é o único funcionário que não foi, né, informado em GFIP por meses sequenciais. Eles entenderam isso como reincidência. Então, em linhas gerais, o caso, presidente. Eu passo aqui para o voto que eu analiso de forma mais detalhada. O recurso é basicamente repetição da argumentação da manifestação de conformidade. O contribuinte alega, em síntese, que sempre cumpriu com suas obrigações tributárias junto ao fisco, não possuindo nenhuma parcela do Simples em aberto e nenhum parcelamento. Afirma que nunca teve nenhuma ação trabalhista proposta, tanto no passado como atualmente, sendo o caso em debate neste processo único em toda a existência da empresa. Assim, entende que não pode ser considerado reincidente em ter funcionário sem carteira assinada em sua empresa. Não havendo outros casos de ações trabalhistas, sustenta que não há repetição, e muito menos reiteração que justifique o ato declaratório 11/2017 para que seja excluído o Simples Nacional. Por sua vez, a DRJ assim se posicionou quanto ao enquadramento da prática reiterada. Ele traz aqui que a prática reiterada é ocorrência em 2 ou mais períodos de apuração consecutivos ou alterados, ou idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos últimos 5 anos calendários. E aí entendeu que os documentos dos autos da notícia, sem que tenha havido contestação pelo contribuinte, de que este manteve trabalhador sem registro em livro ou ficha competente, sem anotação na CTPS, sem comunicação de vínculo ao CAGED e à RAIS, omitindo reiteradamente os dados relativos ao trabalhador nas comunicações mensais. E aí tais informações permitem concluir que houve supressão de pagamento do tributo mediante utilização de meio fraudulento, já que o trabalhador que prestava serviço ao contribuinte como segurado empregado não tinha vínculo de emprego. E mantém a exclusão por entender que isso se enquadraria no conceito de prática reiterada por deixar de informar mensalmente aquele segurado na sua GFIP. Concordo com a decisão recorrida na conclusão de que o inciso 1 do parágrafo 9º do artigo 29 da Lei Complementar não pode ser aplicado como justificativa para a prática reiterada no presente caso. Resta, portanto, análise quanto ao enquadramento
no inciso 2 do mesmo dispositivo legal. E neste ponto discordo da conclusão a que chegou a DRJ. O referido dispositivo legal assim dispõe. Aí eu vou lá para o inciso 2, porque tem o artigo 9, ele fala o que é que vai ser considerado reiterado. O inciso 2 diz: a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou de qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro com o fim de suprimir ou reduzir pagamento de tributo. Para a configuração e análise da repetição da infração para fins de enquadramento como prática reiterada, faz-se necessário analisar a amplitude da norma legal que fundamentou o presente ADE, nos termos do inciso 12 do artigo 29 da Lei Complementar 123. E aí, o que é que diz o inciso 12? Omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa, e aí eu cito lá mais na frente também, omitir o quê? Segurado empregado. Tá? Trabalhador avulso ou contribuinte individual. A infração descrita na norma possui como tipo legal omitir de forma reiterada da folha de pagamentos ou documentos acessórios segurado empregado. Em outras palavras, entendo que a infração punível com a exclusão do simples é a omissão de empregado. Por consequência, para fins de se considerar a prática reiterada, necessário se faz, no meu entendimento, que seja praticada nova infração de omissão de registro de outro empregado. A continuidade ou período de tempo em que o contribuinte deixou de registrar o empregado não pode contar como reiteração de nova infração, já que se trata de ato continuado. No caso concreto, constam dos autos informações relativas a uma única reclamação trabalhista promovida contra o contribuinte, onde fora realizado acordo além de TAC com o MPT, regularizando a sua conduta. Assim, para fins de reiteração da falta de registro de segurado empregado, seria necessário comprovar que o contribuinte repetiu a infração, deixando de registrar outro trabalhador, e essa prova não consta dos autos. Pelo contrário, o contribuinte traz certidão de distribuição de processos trabalhistas, provando que não teve contra si nenhum outro processo. Cumpre relembrar que a Constituição Federal, em seu artigo 179, garante tratamento diferenciado a pequenos contribuintes, exatamente por isso que a legislação do Simples dá oportunidade para a regularização de eventuais pendências que impeçam o ingresso. O objetivo é exatamente o de dar oportunidade de garantir o ingresso do pequeno contribuinte em um sistema de tributação diferenciado e não o de impedir o seu ingresso ou excluir o contribuinte do regime pela prática de um erro ou infração. A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesse caso, diferentemente do que ocorre com sistemas automatizados, o decision do julgador pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure. Mas aqui não me parece nem que seja esse o caso. A compreensão que tenho da norma legal é objetiva, direta e literal. A infração tipificada é a falta de registro de empregado, razão pela qual sua reiteração apenas pode ser compreendida ou ocorrer com a falta de registro de um segundo empregado. Procede a resignação da recorrente. Por todo exposto, encaminho meu voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o ADE de 2 de ADE, qual o número do ADE aqui, que eu acho que eu comi alguma linha aqui. E é como voto, presidente. 11 de 2017. ADE 11 de 2017, isso mesmo. Como voto, presidente? Aberto a discussão. Alguém quer fazer algum comentário ou alguma consideração? Doutor Itamar. Doutor Daniel, as folhas da certidão trabalhista do processo foi verificado, mas eu não encontrei no processo. É fácil achar agora? Isso foi trazido, eu só citei para fim de fundamento, para demonstrar a boa-fé dele, porque assim, a prática reiterada enquadrada no ADE foi o fato dele deixar de informar esse mesmo empregado por vários meses, certo? Então, a prática indicada é essa. Então, é isso que a gente tem que analisar. Eu trouxe isso como um elemento a mais, mas ele traz nos autos sim. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Sim, porque eu concordo com a sua linha de raciocínio. Precisaria ser uma outra ocorrência de segurado
sendo empregado, contribuinte individual ou trabalhador avulso. O mesmo trabalhador, e eu concordo com essa linha. E a prova, para dizer que não há essa ocorrência, porque ele alegou que, de fato, é o único caso, que ele não teve ações trabalhistas, ou seja, então eu acho que essa prova é uma prova robusta, que embasa esse raciocínio. Ele trouxe o problema que eu localizo aqui. Mais alguém quer fazer uma consideração? Presidente, eu tenho a impressão de que esse tipo de processo é uma coisa assim, veio o ofício do Ministério Público e a exclusão foi feita meio no automático, sabe? Sem uma consideração por parte da Receita Federal da real ocorrência de fato suficiente para justificar a exclusão, sabe? É uma coisa que vem meio assim, como veio do Ministério Público, então dá-se prosseguimento, né? A gente via muito isso ocorrer. Eu, quando era chefe da fiscalização, recebia muitos expedientes do Ministério Público, da Justiça Federal, da Advocacia da União. Quando você ia fazer uma apreciação do ponto de vista tributário, não se justificava. Podia até ser que se justificasse do ponto de vista trabalhista, por exemplo, né? Ou previdenciário, né? No sentido do benefício, né? Mas do ponto de vista tributário, não se justificava. A enorme maioria dos expedientes não se justificava do ponto de vista tributário. Tenho certeza que o senhor nunca se impressionou com esse tipo de requisição, digamos assim, né? Estou falando isso porque, como chefe de fiscalização também, e a gente tinha o planejamento muito próximo da gente, né, que é quem efetivamente recebia esses expedientes para tratar, entrava no gabinete, mas vinha para o planejamento para tratar esses documentos, né? E a gente realmente sempre deu o devido tratamento, na medida certa, não é verdade? Não se impressionando com esse tipo de requisição, informação ou notícia, digamos assim, né? Na minha época, inclusive, como a seleção de planejamento vieram regionais, quem dava tratamento a isso era eu. Não, e digo mais, Carlos André, quero dizer que nós tivemos alguns problemas com esse tipo de postura, né? Não sei se está lembrado, tem alguns procuradores da República aqui em Florianópolis que não digeriam muito bem a análise que era feita no âmbito do planejamento, da fiscalização, etc., né? A certidão trabalhista, conselheiro, está matando a folha 85 do processo. A certidão negativa de débitos trabalhistas emitida pela Justiça do Trabalho lá de Goiás, de Anápolis. É um pobre coitado, ainda teve que pagar advogado para se defender nisso daqui. Não... O que nesse caso ainda me chamou a atenção foi porque o contribuinte regularizou, fez o TAC, e mesmo fazendo... Fez o TAC, arquivou o TAC, ele achou que o problema estava resolvido e depois toma... É o MPT... Se for excluído o Simples, toda empresa que involuntariamente esqueceu-se de registrar um único empregado, não interessa o motivo, um único empregado, você vai excluir do Simples? Acho que não faz o menor sentido isso, né? Bom, satisfeito, conselheiro Itamar? Ok. Ok. Passemos à votação, então. Conselheiro Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Conselheiro Carlos André. Com o relator. Conselheira Luciana. Acompanho o voto, presidente. Conselheiro Itamar. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Letícia. Com o relator, presidente. Conselheiro André. Com
Relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o ato declaratório de exclusão número 11, de 2 de maio de 2017, editado pela Delegacia da Receita Federal de Anápolis, em Goiás, e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 1º de junho de 2013. É isso, né, Daniel? 13. Ok. Passemos, então, ao item 139, recorrente MPM Transportes, da minha relatoria. Eu nem queria julgar esse aqui, porque eu acho que esse é um pouquinho mais... Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. Todos abriram a MPM? Vou tentar ser rápido na leitura do voto aqui. Vou precisar ler bastante coisa, tá? Para que haja um entendimento da matéria aqui. Trata do presente processo de exclusão de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011, formalizada pelo ato declaratório de exclusão número 11, de 1º de abril de 2014, editado pela Delegacia da Receita Federal de Joinville. A exclusão deu-se em virtude da falta de escrituração do livro caixa e da falta de emissão de documentos fiscais de prestação de serviço. Esse foi o motivo da exclusão, tá? Falta de escrituração do livro caixa e falta de emissão de documentos fiscais de prestação de serviço. É o fundamento do ato declaratório de exclusão. A exclusão foi realizada com base nas informações contidas na representação administrativa de folha 0256 e no despacho decisório de folhas 803 a 805, do qual extraí os seguintes trechos abaixo. Vou poupá-los da leitura desses trechos aí. E resignada com a sua exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a manifestação de conformidade de folhas 848 e 867, através do qual alega, em apertadíssima síntese, na realidade, aqui nesse procedimento como todo, houve a exclusão do Simples e a imposição de autos de infração de contribuição previdenciária, diversos autos de infração de contribuição previdenciária. E na defesa dele, ele faz uma defesa conjunta, tanto da exclusão quanto dos próprios autos de infração, tá? Então, após a exposição fática, diz a recorrente que não se conforma com a ato de exclusão, que se baseou única e exclusivamente nos seguintes fundamentos. E aí ela repete os fundamentos constantes lá da representação, que ela diz que foram os únicos fundamentos para a sua exclusão. Esses aqui. Aduz que a fiscalização encontrou regularidade de pagamentos e lançamentos contábeis, regularidade quanto ao pedido de opção pelo Simples, e inclusive regularidade no pagamento do INSS da empresa, além dos outros tributos. Defende que não houve profundidade na busca dos reais motivos para a suposta inexistência dos livros e que a empresa não abre mão da busca pela verdade real, sob pena de sofrer cerceamento de direito de defesa. Em análise ao artigo 29 da Lei Complementar 123, que se aplica ao presente situação, diz que há constatações de que a decisão da fiscalização está equivocada, porquanto, ali no artigo 29, existem várias hipóteses de exclusão, né? E aí ele vai, em cada uma das hipóteses, isso aqui não ocorreu, isso aqui não ocorreu, isso aqui não ocorreu, tá? Por exclusão. Não fala nada em relação às hipóteses que tratam da falta dos livros, do livro caixa e da emissão de documentos fiscais, tá? Fala simplesmente das outras hipóteses. Alude que a contestação e discordância da decisão está fundamentada nos documentos da própria fiscalização, onde foram identificados todos os registros de recebimentos, de adentamentos da empresa, para a qual prestava serviço, justamente no período em que a decisão disse não existirem registros, bem como a destinação desses recursos. Justifica as entradas financeiras na necessidade de manutenção da empresa, as quais foram devidamente registradas e utilizadas para pagamento da folha de salários. E se algum requisito deixou de ser atendido, tal ato foi praticado em absoluta boa-fé e ocorreu unicamente por ineficiência do sistema público, administrativo e tributário, que não atendeu ao comando da própria Lei Complementar 123 ao deixar de enquadrar e agilizar a opção ao Simples Nacional da empresa. Esclarece que foi constituída no ano de 2007, desde essa data fez adesão ao Simples
e sempre manteve o intuito de permanecer nesse regime tributário, que a certa altura foi excluída do Simples pela Fazenda Nacional, de forma arbitrária, devido a débitos junto à Previdência Social, e que mesmo nessas condições continuou a cumprir suas obrigações fiscais, até que conseguisse da própria Fazenda o pleno uso do sistema tributário Simples Nacional. Entende que, como não houve especificação por parte da fiscalização de quando a MPM passou a estar apta ao uso do sistema tributário do Simples, é necessária diligência para os seguintes fins. E aí ela aponta o que ela queria com a diligência dela, que depois nós vamos tratar lá na frente. Prossegue defendendo que a exclusão com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2011 fere o direito adquirido da empresa, uma vez que a MPM operou no Simples sem qualquer notificação da Receita Federal, restando configurada a situação de fato que não importa ilícito. No seu entendimento, os efeitos da exclusão devem se operar a partir da data da emissão do ato declaratório. Requer afastamento da aplicação da multa isolada de 225%. Aqui, fazendo referência aos autos de infração. Aduz que a exigência da multa de 225 fere princípios constitucionais. No tocante à configuração do grupo econômico, argumenta que os indícios levantados pela fiscalização não se sustentam e que esta não comprovou a situação estabelecida na IN 971/2009 e que não houveram provas robustas para a sua configuração. Nesse procedimento fiscal foi levantado que havia uma outra empresa, uma outra transportadora, tá, que seria dos mesmos sócios, pertencente aos mesmos sócios, e que constituía por esse motivo e por outros motivos um grupo econômico, tá? Só que não foi esse o motivo da exclusão, relembrando, ok? Quanto ao indício descrito na fiscalização de que as empresas ocupam um terreno imenso com vários galpões, não é indicativo de que seja um grupo econômico, já que ambas têm CNPJ, sócios e funcionários diferentes. Quanto à questão de uma empresa prestar serviço com exclusividade para outra, não serve como indicativo que seja de um mesmo grupo econômico. Quanto à ação trabalhista citada pela fiscalização, sequer foi julgada e não revela materialidade na formação do grupo econômico, não podendo ser acatada como prova inequívoca, pois não foi sujeito ao contraditório. Que os e-mails internos trocados por pessoas que trabalham na empresa, obtidos sem requerimento pela fiscalização, não servem para comprovar o grupo econômico. Que, embora não afirmado pela fiscalização, recolhimentos previdenciários estão em dia no período fiscalizado. E os adiantamentos financeiros revelam que a empresa operou e se manteve viva no mercado até que a Receita Federal liberasse sua opção simples, quando passou a regularizar o passado, numa demonstração clara de boa-fé e ainda que recolheu o INSS em todos os períodos. Quanto aos sócios que passaram pela empresa ou que ainda continuam dela integrantes, pertencerem à mesma família, não serve para a comprovação do grupo econômico, esclarecendo que muitos deles, ex-sócios, saíram e montaram negócios próprios, que em nenhum momento a fiscalização fez uso ou até mesmo menção do artigo 50 do Código Civil, o que revela a boa-fé da empresa. Requer, por esses motivos, um cancelamento dos termos de sujeição passiva solidária, números 1 e 2. Afinal, ele aduz esses seguintes pedidos. Bom, essa manifestação de conformidade ao ato declaratório de exclusão foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis, que prolatou o acordo 07-37-059, quinta turma, 16 de abril de 2015. A decisão recebeu a seguinte ementa que eu reproduzo abaixo, negando o provimento à manifestação de conformidade. Não se conformando com a decisão, a recorrente apresentou o recurso de folhas 904 e 924, através do qual alega preliminarmente a nulidade da decisão recorrida, haja vista que seu pedido de diligência for indeferido, causando-lhe cerceamento no direito de defesa. Também argue que o acórdão recorrido teria sido obscuro, haja visto que a decisão prolatada teria sido proferida nos seguintes termos. E aí ela coloca, em face do exposto, manifesto-me, essa é a decisão, né, que ela diz que teria sido prolatada no acórdão, em face do exposto, manifesto-me por julgar procedente, em parte, a impugnação, mantendo, todavia, o crédito tributário lançado no AI, debicado número tal. Segundo suas palavras, tal decisão, nos termos em que proferida, não diz o que foi julgado e o que foi rechaçado, e principalmente no que o contribuinte teve julgamento favorável, já que não trouxe tal informação, o que impede ao contribuinte de fazer o seu recurso de maneira correta, pois não sabe ao certo o que requerer e quais pontos repudiar do julgamento feito. No mérito, repete com raríssimas alterações as alegações constantes da impugnação. Vamos ao voto. Aquele primeiro parágrafo eu vou passar por cima, porque é um resumozinho do que eu já comentei lá atrás. Então, eu digo, os efeitos da exclusão obedeceram ao disposto no parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar número 123 de 2006 e artigo 76, inciso 6º, a linha G e J da Resolução
do Comitê Gestor do Simples Nacional 94 de 2011, que eu reproduzo abaixo, tá? Esses dispositivos todos. Vamos por partes em relação ao julgamento do recurso voluntário. Primeiramente, em relação ao pedido de diligência. Não vislumbro razão à recorrente, que ela alegou, lembram, que eu teria havido cerceamento de defesa pelo fato do acordo ter indeferido seu pedido de diligência. Vejam como a decisão recorrida se manifestou. O que diz a decisão recorrida? O contribuinte requereu a realização de diligência por os seguintes fins. Primeiro, requer o atendimento aos pedidos de diligência. Primeiro, emissão de relatório de opção ao Simples desde 2007 até 2014, com todos os pedidos, exclusões e motivos destas, além de indicar corretamente desde quando houve a satisfação plena às condições de admissão ao Simples Nacional. 2. Requer que a Federação Nacional apure quais os períodos em que ocorreram os recolhimentos pelo Simples, assim como a totalização desses. 3. Requer também que a Fazenda Nacional informe quais os períodos em que não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e se estas encontram-se regularizadas. Bom, e aí eu reproduzi a decisão recorrida, tá? E apontei aqueles pontos que eu julguei que são mais relevantes, tá? Que estão em amarelo. Vamos lá. Em que pese as justificativas apresentadas pelo contribuinte para a realização de diligência, cumpre indeferir o requerido por 2 motivos. A 1, porquanto o resultado da diligência não teria o condão de alterar o julgamento da manifestação de conformidade e ainda porque tal prova poderia ter sido produzida pelo próprio contribuinte. Lembre-se de novo do motivo da exclusão, tá? Esse é o caso em questão, porque o pedido de diligência para anexação de relatórios da opção do Simples e de extratos de recolhimentos possui caráter meramente protelatório, uma vez que o contribuinte tem plenas condições de produzir em sede de impugnação a prova que deseja obter através da diligência. Mais abaixo, além disso, em decorrência do voto aqui proposto, verifica-se que os esclarecimentos objetivados pelo contribuinte não ensejariam o cancelamento do ato de exclusão. Mais abaixo, portanto, deve ser indeferido o pedido de realização de diligência quando esta se mostra inócua para o julgamento da lide, e ainda meramente protelatória, uma vez que se tratam de provas que o próprio contribuinte deveria dispor ao processo administrativo fiscal, vinculando-as ainda com suas teses de defesa, aos quais, como já manifestado, não possui o condão de afastar o ato de exclusão. Minhas considerações. Creio que a decisão recorrida foi muito mais além do que deveria ao fundamentar o indeferimento do pedido de diligência. Ora, a recorrente foi excluída do Simples Nacional por não apresentar os livros caixa relativos aos períodos de apuração de 2011 e 2012, bem assim pela falta de emissão de documentos fiscais de prestação de serviço. Portanto, como bem assentado no penúltimo parágrafo, acima reproduzido da decisão recorrida, tal diligência, se deferida, seria absolutamente inócua para o deslinde da presente demanda. Ademais, como bem assentado pela autoridade julgadora ACOR, os documentos suscitados pela recorrente no pedido de diligência poderiam ser obtidos por ela mesma, de ponto própria. Alguns deles, como os comprovantes de recolhimento Simples Nacional, deveriam estar registrados em sua própria contabilidade. Assim, incabível a alegação de cerceamento de direito de defesa no presente caso. O pedido se revela, sim, em verdadeiro abuso do direito de defesa, na medida que os quesitos elencados em nada contribuem para a resolução da demanda, ocasionando-se deferis em indesejável procrastinação do processo administrativo. Em relação à suposta obscuridade do acórdão recorrido, igualmente sem razão a recorrente. Com certeza, a contribuinte está a se referir a uma outra decisão que não é prolatada nos presentes autos. Vejam abaixo o teor do decisão constante do acordo proferido pela DRJ Florianópolis. E aí eu reproduzo o acordo, o deciso da DRJ, tá? Vejam que a decisão não tem nada a ver com a indicada pela recorrente, razão pela qual nega provimento ao recurso no ponto, afastando em definitivo as arguições de nulidade da decisão recorrida. Alguma dúvida aqui nesse ponto, gente? Podemos continuar? Ok. No mérito, como bem vimos no relatório, as arguições da recorrente foram várias. Entretanto, algumas referem-se não ao procedimento de exclusão do Simples Nacional, mas sim ao processo de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão. E aí eu indico o número do processo, tá? Esse final de 2014-27. Assim, salvo melhor juízo, não cabe a esta turma apreciar tais alegações, razão pela qual deixo de conhecê-las. São elas: exigência da multa no patamar de 225%, multa qualificada e agravada, e 2, as arguições da formação de grupo econômico.
tá? Portanto, restariam as alegações alusivas à exclusão em si e aquelas que dizem respeito à irretroatividade da exclusão. Da exclusão do Simples Nacional. Em seu recurso, a contribuinte repetiu os mesmos termos da impugnação no ponto, sem acrescer qualquer argumento novo em face do decidido pelo acordo recorrido. Por essa razão, uso da prerrogativa dada pelo artigo 57, parágrafo 3º do Regimento Interno, para reproduzir o teor da decisão recorrida, com a qual me alinho inteiramente e adoto como minhas razões de decidir no presente processo. Tá? Exposto, vejam decidido pelo acordo recorrido, folhas 878, 890. E aí eu aponto aqui em amarelo as passagens que eu considero mais importantes, tá? Eu apontei várias passagens aí, mas eu vou direto às minhas considerações lá embaixo, tá? Na folha 19 do voto. A decisão recorrida focou muito mais o exauriente trabalho fiscal, que culminou com a caracterização das infrações que levaram à exclusão, do que propriamente nas alegações trazidas na impugnação. Como bem pontua a autoridade julgadora ACO, o contribuinte não se insurge pontualmente quanto aos fatos apurados pela fiscalização, caracterizadores das infrações supraindicadas, carreando argumentos que não subsistem quando confrontados com o conteúdo da representação administrativa que ensejou a exclusão. Ou seja, tanto a impugnação quanto o recurso voluntário nada mais fizeram do que tergiversar, não atacando o âmago da questão na posta, justamente a ausência de escrituração dos livros contábeis e fiscais obrigatórios e a falta de emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviços realizados no período objeto de auditoria. Em assim sendo, nada a acrescentar em relação ao posto pela decisão recorrida e, conforme dito alhures, adoto como minhas as razões já expedidas na decisão de piso para negar provimento ao recurso no tocante ao cancelamento do ADE número 11, de 1º de abril de 2014, editado pela Delegacia da Receita Federal de Joinville. O segundo item, que é os efeitos retroativos do ato declaratório executivo. Nesse ponto, a recorrente se insurge contra a fixação da data de 1º de janeiro de 2011 para efeito da exclusão. Argue que a exclusão com efeitos retroativos, a referida data, fere o direito adquirido da empresa, uma vez que operou no Simples sem qualquer notificação da Receita Federal, restando configurada a situação de fato que não importaria em ilícito. No seu entendimento, os efeitos da exclusão deveriam se operar a partir da emissão do ato declaratório, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça que colaciona aos autos. E ainda porque o artigo 15, segundo da Lei 9.317/96, não se aplicaria ao caso, já que, nas suas palavras, o contribuinte não atende aos requisitos a partir de determinado marco temporal, não estabelecendo assim nova situação, e, portanto, não cabendo o reconhecimento retroativo das diferenças de recolhimento de tributos, bem como os efeitos previstos no ordenamento jurídico. Fecho aspas. Eu não consegui entender, por isso que eu coloco em azul essa observação que está aí, vocês podem ler, não vai constar do voto, mas só para que talvez vocês me ajudassem, né, de alguma forma a entender o que o contribuinte queria dizer com isso aqui, tá? Enfim. Também nesse ponto não merece reparo a decisão recorrida. Isso porque ela foi bastante objetiva em esclarecer a recorrente que os efeitos da exclusão foram fixados em obediência estrita aos ditames da legislação de regência. No caso, o artigo 29, parágrafo 1º da Lei Complementar número 123 de 2006. Vejam o teor da decisão recorrida, folhas 891, 892. Em relação aos precedentes judiciais colacionados ao recurso, de se dizer que são absolutamente inaplicáveis ao caso em tela. A exclusão no presente caso foi fundamentada pela ausência de apresentação e escrituração do livro caixa e pela falta de emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviço. Já os precedentes trazidos pela recorrente tratam de matéria absolutamente diversa. Vejam o excerto por mim reproduzido abaixo. Todos os precedentes dizem respeito à exclusão evidenciada pela prática de atividade vedada, o que evidentemente não é o caso dos autos. Ademais, decisões judiciais esparsas que não tenham como parte a contribuinte recorrente não vinculam esse colegiado.
a não ser nos casos estabelecidos pelo artigo 62, parágrafo 2º do Regimento Interno do CAF, abaixo reproduzido. Quanto à citação à Lei 9.317/96, que, segundo a recorrente, não se aplicaria ao caso em apreço, concordo plenamente. Haja vista que referida norma já havia sido derrogada pela Lei Complementar 123, à época dos fatos apurados no procedimento fiscal. Entretanto, tal assertiva é totalmente descabida no contexto do presente processo. Haja vista que a exclusão, em momento algum, faz referência ou se fundamenta no referido texto legal. De onde é que ele tirou isso, eu não sei. Por último, o fato de a recorrente ter operado no Simples, sem que tenha recebido qualquer notificação da Receita Federal, não gera, como quer fazer criar contribuinte, qualquer direito adquirido. A decisão recorrida foi muito feliz nesse ponto, razão pela qual reproduzo seu teor, adotando como minhas suas conclusões. Por todo exposto, voto por afastar as arguições de nulidade e, no mérito, conhecer apenas parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o voto, senhores. Alguma dúvida? Podemos passar ao julgamento? Doutor Camerano. Pois é, senhor presidente, não tem nada que sobe desse recurso aí, né? Infelizmente. Tem nada aí que se aproveite, só para dar trabalho. Só para dar... Como diria o eminente conselheiro Camerano, um recurso eivado de... Todo mundo sabe. Portanto, senhor presidente... Se o senhor não quer dizer, eu digo, não é verdade? Na realidade, são churumelas. Infelizmente, como disse o doutor Camerano, e olha que deu trabalho, tá? Porque a impugnação tinha mais de 20 páginas, o recurso tinha mais de 20 páginas, e a gente tem que ler tudo. Eu costumo sempre tomar bastante cuidado para que não passe nada, para que não seja objeto de embargos, porque da forma como procedeu aqui o recorrente em ambos os recursos, a probabilidade de embargos é grande, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado nesse tipo de recurso também, por conta disso, tá? Para que a gente mate a coisa por aqui. Entendeu? Então, doutor Camerano, seu voto... Muito bem, senhor presidente. É como diz lá, o senhor gosta de citar lá o Miguelzinho, né? Arrombaste. Então, eu voto acompanho o relator, presidente. Não, o arrombaste eu vou dizer depois, não foi do Miguelzinho. Não? Ah, tá. Não. O arrombaste depois eu digo... arrombaste, Laíla. Arrombaste, Laíla. Não foi do Miguelzinho. Mas essa é outra história. Depois eu conto. Tá? Acompanhe o voto. Relator, presidente. Doutor Carlos. Presidente, eu voto com o relator, dou os parabéns aí pela paciência de trabalhar um processo, um recurso que é evidentemente protelatório, né? Que, como eu sempre digo, né, infelizmente o nosso processo administrativo não dispõe de instrumentos para lidar com esse tipo de recurso que, no final, só consome recurso público, né, no seu processamento, julgamento, no atraso da cobrança dos créditos tributários devidos, né, e só traz dispêndio, inclusive, para os demais contribuintes, que deixam de ter os seus recursos julgados em tempo, porque o processo está entupido com coisas desse jeito. A interpretação que eu tenho daquele trecho lá que foi destacado... Me ajuda. É que ele não começou essa conduta de não escriturar livro caixa e não emitir nota fiscal em 2011. Por isso não poderia retroagir, porque não é uma situação nova. Aham. Né? Aham. Então, eu não sei como é que poderia ajudá-lo na sua Não, argumentação. só reforça, né? Só reforça. É confissão. Só reforça. Ok. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, senhor presidente. Doutora Letícia. Com o relator, você imagina como é que o julgamento é mais divertido ainda, pessoalmente, se tem todas essas intervenções já no vídeo. Né, André? É verdade. Doutor André.
Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos afastar as arguições de nulidade e, no mérito, conhecer apenas parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok? Com isso, a gente encerra a sessão da manhã do dia 21 de janeiro. Eu pediria o apoio que parasse a gravação, por gentileza.